A companhia do metrô, de alguma maneira, é sensível ao problema que tem se apresentado aí ao longo desses anos, tem feito algumas ações, tomado algumas ações, né, no que diz respeito a um atendimento a partir do nosso quadro de psicólogos, que é um atendimento, digamos assim, classificado ele pós-traumático, né, no sentido de que essas pessoas sejam retiradas de cena e, obviamente, sejam ali assistidas e, evidentemente, dependendo da profundidade com que a ocorrência se deu e ele elaborou ou não, né, toda essa ocorrência, o tratamento sofre aí, então ele tem uma sequência. O fato é o seguinte, na verdade, nós temos trabalhado sempre no pós, né? Quer dizer assim, dado o inusitado da ocorrência, a gente trabalha sempre no depois, né? Nós até então não tínhamos conseguido implementar nada que possibilitasse, né, uma ação prévia, né? Uma ação anterior aí, ou que pudesse pelo menos aparelhar melhor, enfim, preparar melhor os nossos profissionais para que eles pudessem ficar atentos, né, ligados em alguns comportamentos, em algumas situações, né, algumas circunstâncias que eventualmente sinalizam, né, a possibilidade de uma ocorrência desse tipo, né. Vou comentar alguma coisa a respeito do programa, que seria o papel dele, e falar algumas palavras sobre a importância desse assunto para a gente. Obrigado a presença de todos, eu queria agradecer, a sala está bem cheia, isso é muito bom, porque esse assunto é muito importante, não só sob a ótica da operação, sob a ótica de um problema de segurança, problema de saúde pública. Suicídio é um problema de saúde pública, que infelizmente tem crescido no nosso país nos últimos anos. Então, o grande projeto aqui é atuar visando evitar o problema. Por que estamos juntos? Esse pacote faz parte de uma melhoria nos nossos processos de atendimento aos usuários. A empresa está envolvida profundamente na melhoria dos serviços que ela presta aos usuários. Os serviços são bons? São muito bons. Os resultados são bons? Muito bons. O nosso projeto, o nosso objetivo é melhorar isso. Melhorar o atendimento, melhorar o desempenho do sistema, melhorar o acolhimento do nosso usuário dentro dos próprios da empresa. Nosso objetivo é melhorar o atendimento, melhorar o acolhimento, acolher o usuário. Daí o projeto Estamos Juntos. Foi um projeto pensado, foi um projeto idealizado na gerência de operações, cabeçado pela Cecília, que tem por objetivo unir CVV, Vitaleri, Metros, GRH, Metrô, GOP, GMT, todos com o objetivo comum de identificar potenciais suicidas, tratar esse assunto de uma maneira um pouco mais sistematizada. É um projeto de 60 meses, no mínimo. Diria que é um projeto para todo o sempre, né? Porque é um projeto fundamental para a gente. Mas ele, a princípio, está idealizado para os próximos 5 anos. Então, é alguma coisa que começa hoje, tem dia para começar e, se tudo der certo, vai ter um dia para acabar, porque esse problema de saúde pública, quem sabe a gente consiga, se não resolver, mas minimizar, né? Diminuir substancialmente. Sejam bem-vindos. A nossa estrada ela só está começando. A gente está fazendo essa estrada juntos. Que a gente tem pessoas que vão falar, que tem a ideação, pessoas que vão ameaçar, pessoas que vão tentar, e uma pequena parte das pessoas vai cometer o suicídio. Então, é um comportamento muito mais comum também. E é normal que cada um de nós, em algum momento da vida, tenha pensado em como seria se eu morresse, ou eu não aguento mais, a minha vida está muito difícil, eu não quero mais continuar. Agora, daí, aí eu começar a pensar nisso todos os dias, aí eu começar a ter um plano, aí eu pensar onde eu vou fazer. Então, eu vou investigar lá a linha do metrô para ver que metrô que eu vou usar. Eu fazer uma carta de despedida,
eu chegar nesse metrô e fazer alguma coisa ou ter algum outro método, tem uma grande diferença. E aí quando eu começo a pensar que o suicídio é realmente uma saída para os problemas. Então vamos começar a pensar um pouco mais em suicídio. O que acontece? Muita gente chega para mim e fala, Karen, qual que é a causa do suicídio? Se eu soubesse uma causa única, a gente já tinha resolvido, né? Se fosse simples assim, a gente já tinha diminuído todos os índices. O suicídio, ele é um comportamento complexo. Então, quando a gente está falando de comportamento complexo, a gente não tem uma coisa para resolver. A gente não tem uma causa. Então, vamos esquecer isso que a gente vê no jornal, que fala lá, se matou por amor. Terminou o relacionamento e se matou, porque isso não é causa, isso é o que a gente chama de desencadeante. Por que as matam? O que há de comum entre elas? Vamos lá. O que há de comum com as pessoas quando elas pensam em se matar? Angústia, sofrimento, desesperança, desespero. Elas se veem numa situação sem fim. Todos nós, em algum momento, tivemos situações que falam, nossa, esse sofrimento não vai acabar nunca. Isso não vai... Quando que vai passar isso? Agora, são pessoas que elas acham que aquele sofrimento não vai acabar, que a única saída que elas têm para resolver as situações onde elas se encontram é a morte. Esse termo, psychic, quer dizer uma dor psíquica insuportável. Elas ficam numa situação onde a gente até fala que elas ficam dentro de um túnel. A gente tem esse termo, que como se elas entrassem dentro de um túnel e elas não conseguem ver saída nenhuma. A única saída que elas enxergam é a morte. Por que é importante vocês saberem disso? Porque ao lidar com o comportamento suicida ou ao ouvir o comportamento suicida de alguém, uma ideação, eu posso tomar uma atitude diferente. Se eu sei que isso que está acontecendo é baseado em dor e não em fraqueza, ou ela quer chamar atenção. Afinal, quem fala que vai se matar não se mata, mas os mitos o Robert vai contar para a gente depois. Constrição cognitiva é isso que eu falei do tunneling, tá? É mais ou menos a mesma coisa. O que tudo isso vai ter em comum? Sofrimento intenso. Então, se a gente for falar qual é a causa do suicídio, é sofrimento intenso. O que gera esse sofrimento intenso? Isso mostra que o suicídio demonstra que na vida existem males maiores do que a morte. Ou seja, para muitas pessoas viver dói mais do que pensar em morte. E para elas essa morte vai trazer um alívio desse sofrimento. Por isso elas buscam essa solução. Agora, o que vai ser a gota d'água? O que vai levar aquele sofrimento intenso até aquela explosão? E aí podem ser várias coisas. Pode ser término de relacionamento, descoberta de doença. A gente sabe, por exemplo, que pessoas que descobriram depressão há pouco tempo, elas têm um índice muito maior de cometerem suicídios do que aquela que já luta com a doença há mais tempo. Delírio, que é quando a pessoa ela começa a falar que ela ouve vozes. Você vai falar com ela e fala, não, uma voz está mandando eu me matar. Luto, perda de alguém. Então a gente pega muitos casos de suicídio em pessoas enlutadas pelo suicídio. Porque a dor do luto é tão grande, ou se ela só tem aquele companheiro morre, ela acha que o caminho dela então é morrer para reencontrar esse companheiro. E aí eu não vou entrar em questões de religiosidade, o que um acredita ou não. A gente está falando em prevenção do suicídio, tá? Uso de drogas e desemprego. Então a gente imagina, a gente não tem muitos últimos números, o Robert vai falar disso, mas eu acredito que esses números tenham aumentado bastante no Brasil esses últimos anos por conta desse desemprego. A gente sabe, quer ver qual foi a época no Brasil que as pessoas mais se mataram? Vocês sabem? No Plano Collor. Durante o Plano Collor. Então, a gente imagina que com tudo isso que a gente está vivendo, que a gente está numa época bem tranquila, né, gente? Que isso vá refletir nos números de suicídio. Então, quando a gente ouvir alguém falar se matou por amor, a gente está ouvindo a gota d'água. O suicídio começa muito tempo antes. Mesmo que um adolescente, às vezes, porque o adolescente, o cérebro dele só termina de se formar aos 21 anos. Então, ele tem uma atitude muito impulsiva em relação à vida e à morte. Bom, e o que vai acontecer no metrô, então, se a gente pensar em termos de metrô? A gente vai pegar a pessoa, precisa de uma alta impulsividade, porque ele esperar o trem ou ele ver aquele trem e ele pular, você precisa de uma grande impulsividade, uma grande agressividade. As pessoas acham que tem alta letalidade, mas isso acho que vai ser falado depois. Uma alta intencionalidade também. Quer dizer, uma coisa quando eu escolho um método que ele é mais violento, e geralmente os homens vão usar mais esse método, ele vai ter uma intencionalidade muitas vezes maior. Agora, se a gente pensar em metrô, quer dizer, olha a diferença do cara plantar a árvore aqui, ó, e esperar a árvore crescer para se matar enforcado,
ou dele se jogar no trilho do trem. Tem uma grande diferença. Será que tem uma questão de espetáculo, de testemunhas ou espectadores do que ele está fazendo? A facilidade, quer dizer, ele sabe que se ele pular, algo vai acontecer? Ou, uma coisa que a gente precisa trabalhar bastante é o que a gente chama de hotspot. O que é hotspot? São os lugares onde, no imaginário popular, é fácil cometer suicídio ou todas as pessoas vão cometer suicídio lá. O metrô é um hotspot. E o que acontece, então, no metrô? Eu não vou, assim, a gente não vai se estender muito nisso, porque isso vai estar depois, dentro dos módulos, que aí depois isso vai ser apresentado para vocês, dentro do Estamos Juntos. Então, o que a gente pode observar no metrô? Uma agitação, muitas vezes, a pessoa está agitada na plataforma, uma confusão mental, muitas vezes a gente conversa com ela, às vezes ela não tem a resposta clara para dar para a gente, porque lembra aquele túneling? O racional, porque as pessoas falam, ela não pensou na família, gente, ela não pensou em nada, ela está dentro, o pensamento dela está fechadinho. Tem algumas pistas que eles dão, como tirar os sapatos, largar rapidamente os pertences quando o trem se aproxima. Às vezes eles estão com itens sentimentais que não fazem sentido alguém carregar no metrô. Embora eu acredito que vocês já tenham visto de tudo, mas depois vocês me contam. Evitação de contato visual ou está estudando a plataforma. Esses são alguns sinais que a gente tem dentro do metrô para ver que pode acontecer. Que pode acontecer um suicídio. Porém, tem uma coisa muito importante, gente. Prevenção não é previsão. Eu posso fazer várias coisas para prevenir suicídio, mas eu não posso prever quem, quando e como vai se matar. Trabalhar com prevenção, intervenção, educação e pós-venção. O que é essa tal de pós-venção? Pós-venção é todo o trabalho que a gente faz com o enlutado pelo suicídio. Um operador do trem, ele é um sobrevivente, que a gente chama, ele é um enlutado do suicídio? O que vocês acham? Ele é. Porque o sobrevivente, que a gente chama, são todas as pessoas impactadas por uma morte. E a gente sabe que alguém que estava num trem, que atropelou alguém, tem um impacto muito grande. Ou mesmo as pessoas que estão na plataforma em volta, também podem ter um impacto e a gente chama eles também de sobreviventes. Agora imagina a família. A gente pega um suicídio e a gente sabe que para cada suicídio completo, vão ter aí de 10 a 20 tentativas, mas vão ter de 6 a 10 pessoas extremamente impactadas por aquela morte. Então, que a força do medo que eu tenho não me impeça de ver o que eu anseio. Que se eu tiver um preconceito, um medo em relação à prevenção do suicídio, que isso não me impeça de ajudar alguém. Porque qualquer um de nós, qualquer pessoa dessa sala pode prevenir suicídio. E não precisa ser especialista para isso. E aí eu finalizo, então, perguntando para vocês, o que cada um de vocês pode fazer a partir do que vocês ouviram agora? Qual é o seu papel? O que isso tem a ver com a sua vida? Se você vai ser parte da omissão ou da ação? E o que o metrô pode fazer em relação a isso? Ou você, como colaborador do metrô, o que você pode fazer em relação a isso? Bom, você sabia que a Organização Mundial de Saúde registra pelo menos 800 mil suicídios por ano no mundo? Um suicídio a cada 40 segundos. Tá? Enquanto nós estamos conversando aqui, já 4 ou 5 pessoas se foram por suicídio. E uma tentativa a cada 2 segundos. Se tenta muito, quem tenta, muitas vezes tenta de novo. No Brasil existe um suicídio a cada 42 minutos, são 32 mortes por dia. É pouco ou é muito? É um absurdo, né? É um escândalo. Enquanto a população cresceu 20%, o suicídio aumentou 45%, principalmente na faixa de 15 a 30 anos. E o crescimento dos jovens é bem maior que a média nacional. Falso ou verdadeiro? O pensamento de suicídio é comum a boa parte da população? A Karen passou mais ou menos por isso, né? Pensar uma vez, 20% de nós vai pensar pelo menos uma vez na vida em suicídio. Vai desistir. Eu não quero mais viver, né? Isso faz parte do que nós chamamos de comportamento suicida. O comportamento suicida tem o pensamento, como a Karen passou por isso, o plano, a tentativa, né? E depois o suicídio em si. Aquilo lá, aquela pontinha do iceberg, é o que aparece, é o que chega no pronto-socorro, né?
Antes disso, tem um processo enorme. Agora, aqui, o pé do processo, o pensamento, né, não é tão incomum. Pode acontecer com nós, com grande parte de nós. Né? Não é aí que reside o problema. Aliás, é legal a gente saber que pode ser que aconteça conosco, sim, uma hora ou outra, ou pensar em desistir. Né? Não existe o suicídio, mas existem aqueles pequenos suicídios. Tem dia que a gente não quer levantar da cama. E tem dia que a gente não quer e não levanta mesmo. Eu suicidei um dia. Né? E tudo bem, o dia seguinte eu levanto. Né? Agora, se passa um dia, 2 dias, 3 dias, provavelmente o pensamento possa evoluir para um plano. A minha vida não está mais valendo a pena. Né? Então, se por um lado, né, dá um senso comum, a gente vê que pensar em desistir é mais ou menos comum. Né? Por outro lado, existe um processo que nós podemos intervir para que não se chegue à tentativa de suicídio. Bom, é um mito ou uma verdade? Quem ameaça não faz. Só quer chamar atenção, né? É verdade. A maioria dos suicídios falou, deu sinais, se expressou. Os sinais podem ser diretos ou indiretos. Né? A manifestação. Um dia eu me mato, não quero mais saber disso, eu não aguento mais. Né? Pode ser que queira chamar atenção? Pode. Pode porque quer mesmo chamar atenção. E nós devemos dar atenção, porque as pessoas dão sinais. Né? E o indireto, né? Dormir, não mais acordar, desisto. Desfazer-se de bens ou coisas que têm valor para mim, é um sinal. Falar constantemente sobre morte, em conversas, escritos, desenhos, manifestações não diretas. Né? As pessoas se manifestam. Né? Mudanças de comportamento, mudança de aparência, hábitos alimentares, comer demais ou comer de menos, dormir mais ou dormir menos. Né? Abuso de álcool e drogas. Falar sobre suicídio aumenta o risco. Falar sobre suicídio aumenta o risco. Né? É um mito, né? Na verdade, falar não aumenta o risco. As pessoas falarem sobre a sua intenção ou o que estão passando com ela, nós falarmos sobre isso não aumenta o risco. Ao contrário, né? Falar alivia a angústia e a tensão que os pensamentos trazem. Falar pode salvar. Né? Nós, aqui os nossos voluntários do CVV estão aqui, né? A gente sabe disso. O papel do Metros também vai ser esse, né? Tá junto, nós temos palestras, pequenos vídeos que nós vamos aí poder mostrar um pouco e ajudar para conhecer questões sobre pilares do cuidado, né? Como é que a gente tem que ver a questão da pessoa quando está adoecendo, os sinais, né? Os sinais quando a pessoa mostra que não está bem. Então, nós temos o nosso médico de família, o Dr. Ademir Lopes Júnior, ele atende nos ambulatórios do Metros, e ele tem uma visão aí muito interessante, ele deu esse ano já, quem teve a oportunidade de ver no auditório do Metros, uma palestra sobre depressão. Esses vídeos ficam no site do Metros, então é possível rever, e ele vai dar uma contribuição aí no nosso trabalho, em parceria. Acho que é isso que nós estamos fazendo. O suicídio precisa ser debatido, no silêncio ele cresce. Da Paula Fontanelli. Eu acho que aqui é o que nós estamos fazendo. Né? Nós transportamos pessoas, e algumas delas em estado de sofrimento. Né? E a gente não pode, a gente vai falar de estatísticas, mas a gente sempre está falando de pessoas. Nós estamos transportando pessoas. O metrô é um dos locais escolhidos, né, para o suicídio. Hoje é um problema de saúde pública e a gente está aqui querendo contribuir, se juntar para combater esse problema. Né? A gente tem aí essa previsão de 2020 de 1,5 milhão de mortes ao ano, e sabendo que 90% dos suicídios podem ser evitados, a gente tem um papel a cumprir. Né?
Então, assim, o objetivo das nossas ações é resguardar e proteger as vidas dos usuários da rede metroviária paulista, prevenindo o suicídio, que é uma questão de saúde e de interesse público. As nossas ações conjuntas são para otimizar o que a gente já tem, né, e desenvolver novos projetos na prevenção do suicídio. E atenção aos empregados, tanto na vida pessoal como profissional, proporcionando apoio técnico e emocional para prepará-los para atuar na prevenção do suicídio. Esse aspecto é importante. Toda a primeira etapa desse trabalho, eu vou mostrar depois para vocês, que a gente está criando a página e colocando todas as informações e os vídeos para os empregados, é assim, sempre o foco é, claro, a gente está se preparando para atender pessoas, mas também cuidando das pessoas que estão conosco, trabalhando junto com a gente e que muitas vezes podem passar por situações difíceis que a gente possa ajudar. Então, assim, cuidando do empregado para ele cuidar dos nossos usuários, né? A ideia é essa. Basicamente, resumindo, né, tudo que tentei resumir aqui tudo que está sendo feito, né? Já falei da questão do cuidado com a vida dos funcionários. A gente está fazendo então diversas ações, como campanhas, os vídeos e as palestras. A questão da capacitação, de formar multiplicadores, com o apoio do pessoal do Vitaleri e do CVV, para preparar o nosso pessoal de linha de frente, né? Elaborar uma cartilha, né, de orientação para os empregados, as palestras que a gente já falou aqui, que a Carolina também falou, a nossa participação no Setembro Amarelo, que agora estamos aqui já em agosto, então está bem pertinho, já temos que começar a arregaçar as mangas para fazer toda a ação do Setembro Amarelo deste ano. Mapeamento dos pontos vulneráveis no metrô, projetos de barreira, o pessoal do CTV, da arquitetura da operação, a Vânia está aqui, tem nos ajudado fazendo esse mapeamento, né? Vou até mostrar umas fotos para vocês. E a gente criar a página no Metroclick para passar todas essas informações. Uma segunda parte aqui são todas as temáticas de vídeo que a gente tem, que vai serem colocados nas páginas de 2017 até 2018, mensalmente, com temas relacionados à questão do suicídio. A segunda parte, que a gente está chamando de projeto piloto, nós vamos trabalhar na Estação Sé, com cartazes do CVV, um posto itinerante do CVV, fazer propostas de barreiras que façam sentido na Estação Sé. Isso tem que ser feito por local, né? Cada local tem uma característica. Colocação de cabo de aço no mezanino, cartazes com mensagens positivas, como a gente viu já, foi a Karen que citou, e orientações para as pessoas com intenção suicida. Então, essa é uma parte de piloto na Estação Sé, que é a estação onde a gente tem maior incidência, né? E na parte 3, que a gente está chamando de intervenção direta de apoio do CVV, que inclusive os casos que a gente atende, pessoas que tenham, nós até já consultamos inclusive o jurídico, né, para que a gente possa, de todos os atendimentos que a gente tem na estação, principalmente de intenção suicida e tentativa de suicídio, a gente poder encaminhar essas pessoas para o CVV, né, oferecer esse tipo de atendimento.